Olá, meu irmão, minha irmã. Você entende esse texto? O texto em questão é Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 3, versículo 21. Pode comunicar uma certa contradição o que está descrito neste texto. Mas vamos observar com cuidado e logo veremos que não há nenhuma contradição naquilo que está descrito aqui. Porque o texto diz assim: mas agora sem lei se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Como assim? Sem lei se manifestou a justiça de Deus, que é testemunhada pela lei e pelos profetas. Há lei ou não há lei? Parece que há uma contradição ou uma informação antagônica. Para que a gente possa compreender com clareza o que está descrito aqui no capítulo 3, no versículo 21 da carta aos Romanos, precisamos considerar toda a construção, tudo que foi mencionado por Paulo nos versículos anteriores e até mesmo nos capítulos anteriores. Desde o capítulo 1, Paulo vem descrevendo a condição comum, natural do ser humano, a queda, a sua pecaminosidade, o seu desejo natural de negar a glória de Deus. E por isso, diz o texto, o próprio Deus entregou o homem às suas paixões, os seus desejos pecaminosos. E quando vemos nos versículos anteriores, no mesmo capítulo 3, compreendemos que quando Paulo diz no início do versículo 21, mas agora sem lei, o que Paulo na verdade está nos mostrando é sem a obediência da lei, sem que o homem conseguisse viver a plenitude da observância da lei. É isso que Paulo está informando e os versículos anteriores confirmam isso. Ou seja, mas agora sem lei, agora sem que o homem consiga viver de forma obediente a esta lei. Então a lei revela a incapacidade, a condição pecadora, pecaminosa do homem. Por isso o texto vai dizer, agora sem lei. Ou seja, repito, sem a observância, sem a obediência plena dessa lei. Então o autor conclui o versículo dizendo, se manifestou, ou seja, diante da pecaminosidade humana, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. E aqui a gente pode concluir observando então que esta justiça de Deus manifestada aos homens e testemunhada pela lei e pelos profetas, o texto vai identificar e apontar claramente que essa manifestação da justiça de Deus é o próprio Jesus Cristo, é o Filho de Deus encarnado. Ele é a manifestação, a plenitude da justiça, da revelação da justiça de Deus. E esse Jesus Cristo, ele tem como testemunha, e aí sim, de forma literal, a lei, podemos entender todo o conjunto de lei apresentada por Deus por meio de Moisés, ou podemos entender toda a literatura do Pentateuco. E aí ele vai dizer a lei, ou seja, o Pentateuco, a Torá e os profetas. Ou seja, o Antigo Testamento, ele aponta, fala acerca da pessoa de Jesus Cristo, mesmo diante da percepção, da conclusão da pecaminosidade humana. Logo podemos perceber claramente que não há nenhuma contradição neste texto. Mas agora sem lei, quer dizer, diante da pecaminosidade do homem revelada pela presença da lei, se manifestou a justiça de Deus, Jesus Cristo, testemunhada pela lei e pelos profetas, ou seja, testemunhada pelo Antigo Testamento, que falava desde sempre acerca da pessoa de Jesus Cristo. Um forte abraço, fica com Deus.